Olá, bem-vindo ao alimento. Como diz a própria Escritura, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós estamos aqui então para nos alimentarmos desta palavra que é viva, que é eficaz, para nos dar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida e para a nossa comunhão com Deus. Eu quero compartilhar com você uma pequena mensagem, aproveitando a ocasião de que na nossa denominação, o mês de agosto é o mês das missões. Lembrando então que temos esta comemoração no mês de agosto porque foi em agosto, mais especificamente no dia 12 de agosto de 1859, que um missionário norte-americano, Archibald Green Simonton, chegou no Brasil para pregar o evangelho da graça, pregar a mensagem do evangelho conforme foi ensinada pelos apóstolos. E esse é o nosso desafio: pregar a palavra, viver por esta palavra. Bom, nós sabemos que missões está no coração de Deus. O nosso Deus, ele então decidiu entrar na história e agir na história para nos alcançar com a sua graça. Isso porque Deus nos criou para Ele mesmo, Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Mas nós sabemos a história que a Bíblia conta. Nós sabemos que, apesar de Deus ter nos criado para Ele mesmo, nós nos rebelamos. E esse Deus então poderia ter nos deixado viver na nossa condição de rebeldia e pecado, mas ele decidiu salvar. Ele decidiu então agir graciosamente para nos dar salvação. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos isso acontecendo. Nós vemos então Jesus vindo para tornar o reino de Deus conhecido, para expandir o reino de Deus, pregando, ensinando e curando. E ele passou a chamar homens, então, para treinar esses homens e depois deixar a cargo desses homens a continuidade da sua missão. E olhando ali para o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vemos o chamado de um desses homens. Jesus, então, diz o texto, Mateus 9, 9. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Ah, nós sabemos que Mateus também era chamado de Levi. No Evangelho de Mateus, o evangelho ao qual o próprio Mateus escreveu, ele se denomina assim, Mateus. Mas sabemos pelo Evangelho de Lucas, pelo Evangelho de Marcos, que ele também era chamado de Levi. Nós não sabemos bem ao certo como se deu a mudança do seu nome. Mas Mateus, ele é uma abreviação de Matatias ou de Matias, que significa dom de Deus, graça de Deus. E isso é bastante curioso, porque, como diz o texto, Mateus estava ali sentado no seu posto de coletoria. Então Mateus, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. E nós sabemos, pelo contexto do ensino do Novo Testamento, que esta posição de cobrador de impostos não era uma posição bem vista pelos próprios judeus. Na verdade, o cobrador de impostos era tido como um traidor da sua própria nação, porque Roma havia conquistado então as terras ali que pertenciam ao povo de Deus e exigia o pagamento de impostos. Então, os judeus viam isso como estar trabalhando para o inimigo, mas não era somente isso. O fato é que, para você se tornar um cobrador de impostos, você tinha que participar de uma licitação. Então, o Império Romano abria uma licitação para que se pudesse, pessoas pudessem concorrer, então, ali para se tornar um cobrador de impostos. Isso significa que você precisava ter dinheiro para participar dessa licitação. Não era algo fácil de se conseguir. Então, depois de você ganhar a licitação, você então iria trabalhar ali para o Império Romano, cobrando os impostos.
Mas acontecia o seguinte: Roma ela exigia, né, o imposto de cada região e ela estava preocupada com a cobrança desses impostos, mas ela não se preocuparia tanto se o cobrador de impostos cobrasse um pouco a mais. Então, a corrupção ela existia, né? Nós sabemos, por exemplo, pelo relato da história de Zaqueu, né, de como ele era um homem que também não era bem visto pela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos, e depois que ele passa a seguir a Jesus, ele diz lá, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Então, a profissão, o trabalho do cobrador de impostos era visto com certa desconfiança. E toda a tradição judaica mostrava isso. O próprio Talmud, né, que era ali onde os judeus organizavam as interpretações da lei de Deus, dizia, né, que o cobrador de impostos era ladrão, era tido como ladrão. Na verdade, o cobrador de impostos não podia nem participar de uma reunião na sinagoga, porque ele estaria tornando o ambiente impuro. Então, esta era a visão que a sociedade tinha a respeito do cobrador de impostos. E Jesus passa por ali, vê Mateus e o chama, e ele então deixa tudo para seguir a Jesus. Então, o que é que está acontecendo aqui? A gente pode, então, claramente perceber que Mateus entendeu que o chamado de Jesus era um chamado gracioso, porque o rabino, ele era um homem santo, um homem de Deus, né? E o sonho da maioria dos judeus ali era se tornar um rabino, né? Era uma profissão, vamos dizer assim, bastante prestigiada, tinha um valor para aquela sociedade. E de repente um rabino simplesmente aparece e te chama para segui-lo, mas sendo eu um cobrador de impostos, como eu posso andar como um rabino? Como eu posso me tornar um discípulo de um mestre, de um rabino, sendo eu um cobrador de impostos? O cobrador de impostos não pode sequer entrar em uma sinagoga. Então a gente vê claramente que Mateus entende que o chamado dele é um chamado gracioso, é um chamado amoroso, ele não é digno desse chamado. E é isso que impacta o seu coração e faz com que ele abandone tudo para seguir a Jesus. Se você considerar o fato então de que o cobrador de impostos era odiado, por que é que ele iria se manter nessa posição? Porque tinha suas vantagens, ou seja, era um cargo que lhe dava poder, que lhe dava dinheiro, que lhe dava influência. Então, apesar do ódio da população, muitos desejavam estar na posição de cobrador de impostos. Mas agora Mateus é impactado por um amor que ele jamais experimentou. E ele simplesmente decide, então, deixar a sua profissão, deixar o seu cargo, deixar o seu posto para seguir a Jesus. E aqui a gente tem, então, a primeira implicação desse chamado, que é um chamado gracioso, que nós, como igreja em missão agora, não podemos nos esquecer. Jesus veio chamar homens pecadores. Jesus veio chamar homens que não merecem a salvação. Nós vemos então que Jesus olhou para Mateus e não viu somente ali um cobrador de impostos odiado, mas viu alguém que poderia então ser transformado pela graça, se tornar um discípulo e se tornar um servo útil para o reino de Deus. Porque note, Mateus vai se tornar então parte do corpo apostólico, parte daquele grupo de homens que vai levar o evangelho adiante depois da partida de Jesus. A salvação é pela graça. Então, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós somos chamados a vê-las para além dos seus pecados, para além da sua tragédia, da sua história de dor, seja qual for ela. Jesus pode transformar a vida das pessoas. O chamado de Mateus, então, é um lembrete para mim e para você de como Deus muda pessoas por meio do seu evangelho, de como Deus transforma as pessoas por meio do seu evangelho. Mateus foi impactado pelo chamado de Jesus, pela graça de Jesus, e ele está andando com Jesus. Mas o que é bastante interessante é o chamado de Mateus contado no evangelho de Lucas, e a gente pode
dar uma olhada lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, aqui pelo Evangelho de Lucas, fica muito claro que Mateus era um pecador. Mateus estava vivendo longe de Deus, mas ele entendeu o chamado gracioso de Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele deixou para trás toda aquela sua vida para seguir a Jesus. Então, o chamado de Jesus é gracioso, mas o chamado de Jesus implica em transformação de vida. Mateus, então, teve a sua vida transformada, né? Ele não quer mais viver um estilo de vida que desagrade a Deus. Agora, com isso eu não estou querendo dizer que não era possível ser um seguidor de Jesus e ser cobrador de impostos, como o exemplo de Zaqueu. Zaqueu continuou sendo cobrador de impostos, mesmo tendo se tornado um discípulo de Jesus. Mas aqui a gente vê algo interessante. Mateus, embora ele passe a seguir a Jesus, o texto de Lucas deixa claro que ele quer apresentar Jesus para os seus amigos. Então a gente vê aí que ele dá uma festa depois do seu chamado, ele dá uma festa e ele chama os seus amigos, né, para esta festa. Versículo 29 aí do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E ali estava pessoas participando, publicanos e outras pessoas. Então, quando nós temos consciência da nossa salvação, é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é porque a gente tem qualquer coisa para oferecer a Deus de bom, nós somos inundados por esse amor e aí algo curioso acontece. Nós queremos compartilhar essa graça. Nós olhamos para as outras pessoas para além dos seus pecados e das suas histórias. Nós vemos que Jesus também pode transformar a vida dessas pessoas. Jesus também pode dar uma nova direção para a vida das pessoas. Então, a igreja não pode se esquecer disso. Mateus quer compartilhar com os seus amigos aquilo que Jesus fez na sua vida. Mas aí o texto de Lucas mostra para nós que um grupo de pessoas estavam reclamando a respeito disso. E estavam ali aqueles homens, a elite da religião judaica, mestres da lei, e eles estavam se queixando porque é que Mateus estava ali com Jesus, porque é que Jesus estava andando com aquelas pessoas. Eles estão criticando Jesus por andar com pessoas que têm uma história de pecado. Então aqui a gente vê Jesus fazendo uma crítica a esses homens. Jesus vira para eles e vai dizer: ora, ah, no versículo 30, os fariseus, mestres da lei, que eram daquela facção, se queixaram, mas aos discípulos de Jesus: por que é que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Mas Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar justos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus está criticando aqueles homens, dizendo: vocês não se importam com as pessoas. Vocês se fecharam entre quatro paredes, vocês só convivem entre vocês, vocês não se relacionam com outras pessoas. Vocês que são os portadores da mensagem de salvação e de graça, vocês que são portadores da mensagem de Deus para o mundo, vocês não se preocupam com as pessoas. Então, esse é um desafio muito grande para nós, para a igreja, nós que estamos em missão agora, nós que somos portadores da mensagem do Evangelho, nós que recebemos a graça de Deus, nós também
temos que ter a alegria de compartilhar essa mensagem com as pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que estão vivendo suas vidas longe da graça de Deus, mas justamente elas precisam do Evangelho. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, o chamado de Mateus, o chamado gracioso para a salvação, é o meu e o seu chamado. Nós também tivemos a nossa vida transformada pelo Evangelho da Graça. Nós também estamos deixando tudo para seguir a Jesus. Nós estamos fazendo morrer aquela velha natureza, aquelas velhas condutas que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Mas nós também devemos querer compartilhar esse amor de Deus com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Nós temos que levar essa mensagem do Evangelho adiante. A igreja não pode se fechar, ficar fechada em si mesma, entre quatro paredes, né? Mas ela precisa ter esse olhar e olhar para as pessoas para além do que elas são naquele momento. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão rotulando umas às outras, mas o Evangelho ele nos desafia nesse sentido. Nós não devemos rotular as pessoas, nós devemos vê-las através daquilo que Deus pode fazer na vida delas. Porque se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou a sua vida, se Ele mudou a vida de Mateus, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. O chamado de Deus por meio de Cristo é um chamado gracioso. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa calar no meu e no seu coração. Forte abraço. Fiquem com Deus.